Mesa de Conversa, com Ana Maria Prado. He is exalted, the King is exalted on high. Mas agora o nosso coração vai também continuar feliz. Nós vamos vivenciar um momento especialíssimo na primeira mesa de conversa de mãe. Quero convidar a nossa querida Ana Maria de Oliveira Menezes, nossa vice-presidente Norte, e a nossa querida vice-presidente Sul, Leila Judite dos Santos. Elas vão estar conosco na sala, enquanto nós vamos receber 4 queridas irmãs, né? E também a nossa secretária nacional está na sala conosco, que bom que ela conseguiu ficar. Vamos receber essas 4 queridas mães, né? Para vivenciar com elas um momento todo especial. Vamos chamar a nossa querida irmã Edna Matos de Souza. Ela é a nossa presidente da Sinodal Planalto. Seja bem-vinda, querida. A nossa Delisete Dutra Burguer. Ela é a nossa presidente da Sinodal Oeste do Rio de Janeiro, nossa irmã Delisete. Ela já chegou, Arthur. A nossa irmã Moabe Rosa Silva Cordeiro, a nossa presidente da Sinodal Triângulo Mineiro. A nossa presidente da Sinodal Acre, Sueli Rodrigues de Moura Ribeiro. Elas 4... elas são as nossas queridas que vão trabalhar conosco. Sejam muito bem-vindas e vão fazer parte dessa mesa linda e maravilhosa. E estamos apenas com a irmã Delisete, não é? Que está faltando na sala. Pedimos às irmãs que nos ouvem que ajudem Delisete a entrar. Vai ser muito importante para ela entrar na sala. Então, nós vamos vivenciar um momento especial. Eu quero ler Deuteronômio 6, do versículo 6 a 9, que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, esse é o versículo que nos chama a atenção de uma vida 100% de instrução para os nossos filhos, inculcando, falando, colando, aderindo, não é? Clicando, fazendo cartazes e até mesmo fazendo outdoors com as coisas de Deus, para eles compreenderem as coisas de Deus. Essa mesa de conversa, queridos e queridas que nos assistem, que essas irmãs preciosas irão participar, tem por nome Realidade e Sonho. Então, nós vamos fazer algumas ponderações antes de passar a palavra para as nossas queridas e amadas irmãs, para que elas contribuam com esse momento especial. Perguntas. Como preparar seus filhos para a vida secular, enfrentando a realidade sem matar seus sonhos e sem esquecer que está preparando o cidadão no caminho da cruz para ser um adorador do Senhor Jesus. Segunda pergunta. Mãe é mãe, não importa a idade da mãe e dos filhos. Uma expressão popular diz assim: o ninho ficou vazio, ou o ninho vazio. Justamente quando os filhos estão criados e todos já saíram de casa para assumir seus lares. O ninho fica realmente vazio? É a pergunta que vamos fazer às nossas queridas e amadas irmãs. Como uma mãe deve reagir à pressão da sociedade, às vezes, à desobediência de seus filhos, de forma a não perder a autoridade, a influência, o testemunho e a doçura para com eles. Então, vamos falar com as nossas queridas, né? Eu vi que Delisete não conseguiu entrar, mas a qualquer momento ela pode entrar, as irmãs peçam, ajudem Delisete. Vamos começar abrindo para a primeira resposta, a conversa, não é? Vamos conversar, então, no caso, com a Sueli, a Edna e a Moabe.
Elas três são as nossas convidadas especiais, são três mamães, né? Uma mora no Acre, outra mora em Brasília e outra mora em Uberlândia, lá em Minas Gerais, né? Então, vamos abrir a primeira pergunta, vou começar com Sueli, mas ela poderá, e vocês poderão depois de Sueli opinar, elas sabem o tempinho que elas têm, né? Vamos começar pela primeira pergunta. Vocês viram que Deuteronômio pede para nós trabalharmos o tempo todo, né, com os nossos filhos, na palavra do Senhor, ensinando, andando com ele no caminho e etc. Aí vem a primeira pergunta: como preparar seus filhos para a vida secular, enfrentando a realidade, sem matar seus sonhos, ou seja, os sonhos deles, e sem esquecer que está preparando um cidadão no caminho da cruz, para ser um adorador do Senhor Jesus. Sueli, o que é que você acha disso? Boa noite, né, a todas as irmãs. Aqui ainda é boa tarde no Acre, né? Nós temos essa diferença. Assim, Ana e as demais irmãs, né, precisamos de muita oração. Né? Para mim, a oração ela é a base desse início aí. Então, nós precisamos preparar os nossos filhos para a vida secular desde o nascimento. Então, desde o momento que eles nascem, já tem que começar essa preparação deles para a vida secular. Né? Primeiro, em oração, nós pedindo a Deus sabedoria, orientação, né, para que nós, enquanto mães, nós sejamos sábias para orientar os nossos filhos e de acordo com a palavra de Deus, porque se nós não tivermos essa orientação da palavra de Deus, a gente não vai conseguir fazer o que agrada ao Senhor. A gente não vai conseguir colocar isso nos nossos filhos. E parafraseando lá Provérbios 14:1, que ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E eu digo que a mãe sábia, ela edifica a vida do seu filho. Então, nós precisamos buscar essa sabedoria, a sabedoria que vem lá de Deus, que vem lá do alto. E, além da oração, outra coisa que para mim também é muito importante é uma vida sob a dependência do Senhor. Então, nós precisamos viver uma vida sob a dependência do Senhor e precisamos inculcar isso no coração dos nossos filhos. Nós temos que inculcar desde pequeno o quão é importante nós vivermos a nossa vida debaixo da dependência de Deus. E os nossos filhos, eles precisam saber desde pequeno que é importante nós vivermos como filhos de Deus, como servos de Deus, nós vivermos debaixo dessa dependência, que vale a pena nós ouvirmos a voz do Senhor, porque muitas vezes nós queremos algo, né? Mas aquele algo que a gente quer não é o melhor para nossas vidas, mas Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Então, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida sob a dependência do Senhor, né, faz com que eu acredito que seja uma forma de nós ajudarmos nossos filhos a trilhar, né, este caminho tão difícil que é a vida secular. Então, para mim, essa é a forma que nós poderíamos ajudar os nossos filhos. Obrigada, Sueli. Depois, se der um tempinho, nós voltaremos para você. Aliás, vamos voltar na segunda pergunta, na segunda pergunta e na terceira. E aí, nossa querida Moab, o que é que você tem para acrescentar a essa palavra tão sábia de Sueli? Muito boa noite a todos, graça e paz, né? Tão bom estar aqui com vocês. E ser mãe, né, é um amor incondicional e sempre buscar na palavra de Deus as orientações. Eu sempre falo que quando o Isaac, né, a gente descobriu que estava esperando um filho, nós consagramos ao Senhor, eu e o Roberto. E dali a gente já veio trabalhando desde o ventre, né, a palavra do Senhor. Hoje Isaac já tem 16 anos e quer ser músico, e a gente sempre fala, meu filho, você tem que servir ao nosso Deus. E ele sempre fala, mãe, eu quero ser o melhor contrabaixo
mas para a honra e glória do nosso Deus, presbiteriana do Brasil. Então, isso para mim, assim, enche o meu coração de alegria, porque a gente ora junto e fazemos os nossos devocionais juntos, então a gente vê, né, aquele ensinamento que minha mãe fez isso comigo na infância, né, desde o ventre, na infância, adolescência e juventude, eu posso fazer isso com meu filho. Então, isso é inculcar, né, na cabeça do nosso filho a total dependência do nosso Deus. Certo, Moab, muito obrigada, viu? E agora vamos ouvir Edna, não é, Edna? Olha, lembrando que nós estamos respondendo a primeira pergunta ainda, não é? Tá certo? Vamos lá, Edna. Tá. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que coisa boa estarmos falando, né, sobre algo que nós entendemos de cadeirinha, que é ser mãe, né? E também essa instrução dentro da palavra de Deus. Muito bem. Vou falar algo que as irmãs já falaram também, mas concordo com elas, que esse preparo, né, ele é feito com oração, leitura e meditação na palavra de Deus, ou seja, só pode acontecer com uma vida de comunhão nossa e, claro, conduzindo, levando os nossos filhos também. E dessa forma, né, nossos filhos aprenderão de uma forma bem especial e correta, que eles foram criados, né, com o fim de adorar a Deus. Esse é o fim principal, né, como responde bem a primeira pergunta do nosso breve catecismo. Adorar, glorificar a Deus. E eles poderão também, né, prosseguir em busca da realização dos seus sonhos, né, desde que a base para a realização desse sonho, né, seja a honra e a glória de Deus. Se eles assim o fizerem, eles serão profissionais, terão os sonhos deles, sejam em que área for da vida deles, realizados, desde que seja para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigada, querida. Então encerrando essa pergunta número 1, vimos a oração, vimos a mãe que edifica a vida do seu filho, vimos também a obediência ao Senhor, vimos também a construção da vida do filho no dia a dia, a leitura bíblica, as devocionais, não é? Como a Moab disse que o filho quer ser o melhor contrabaixo, né, para a honra e glória do Senhor. E fechando com Edna, também, né, de forma muito sábia, ela procurando levar o filho a saber que tudo deve glorificar a Deus. E a pergunta que deve ser feita é: aquilo que ele vai escolher é para a honra e glória do Senhor? Então é isso aí. Se nós levarmos ele a pensar nisso, nós vamos ajudar muito. Então vamos agora para a segunda, tá bem? Então vocês já tiraram 10 nessa primeira aula. Vamos para a segunda pergunta, que é um comentário, né? Um comentário. Mãe é mãe, não importa a idade da mãe dos filhos. Uma expressão popular que é chamada o ninho vazio. Justamente quando os filhos estão criados e todos já saíram de casa para assumir seus lares. A pergunta é, minhas três preciosas, o ninho fica realmente vazio? Vamos começar por Moab. Ai, Ana, ainda não vivencio tanto ninho vazio, Isaac ainda está conosco ainda. Mas quando Isaac viaja, o ninho fica vazio. E a gente sente falta, sim, né, do convívio que ele está fazendo, né, como hoje, né, ele está em viagem, então a gente fica com o ninho vazio, a gente fica meio deslocado, mas eu sei que Deus está cuidando dele, né, por onde quer que ele andar. Então é isso, o ninho fica vazio, mas quando retorna, a gente se alegra, né, com o retorno dos nossos filhos. Aí, quando casar, aí já vai ser outra etapa para mim, né? Certo, Moab, que coisa boa. E aí, Sueli,
O que é que você acha? Para mim, não, Ana. Mas isso, assim, depende muito da forma como você, mãe, se preparou para a saída dos seus filhos, né, ou do seu filho. É uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar o nosso emocional, o nosso psicológico para a saída, né? Então, essa preparação, ela deve começar desde quando nossos filhos são pequenos. Então, assim, é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Desde quando meus filhos eram pequenos, eu sabia que um dia, né, eles iriam sair de casa. Então, o meu mais velho já mora fora de casa, né? Já mora em São Paulo, no caso, está, né? Bem distante de mim. Mas, assim, eu me preparei para essa saída dele. Eu ainda tenho 3 que moram comigo. Mas é muito importante que toda mãe ela tenha consciência dessa separação. A separação um dia vai acontecer, né? No decorrer da criação dos filhos, um dia essa separação vai acontecer. E a questão da saudade, né, como a Moab colocou aí, né, a gente sempre vai ter. É normal nós termos saudade dos nossos filhos quando eles estão longe da gente. E a gente não tem que ter vergonha de expressar que a gente está com saudade dos nossos filhos, né? Às vezes eu ligo para o meu filho, eu mando mensagem, se estou com saudade de você, né? Então, porque é normal a gente sentir saudade de quem a gente gosta, de quem a gente quer bem, de quem a gente ama, né? Então, dentro dessa preparação que eu falei aí, é algo que eu vejo que é importante a gente sempre ter em mente, é a questão assim, quais são os meus sonhos, né? Quais são os meus projetos de vida que eu tenho a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, eu tenho que ter sonhos e projetos a serem realizados quando meus filhos não estiverem mais dentro de casa. Então, quando meus filhos forem de vez, saírem todos, né? O que eu quero fazer? Aquilo que eu não pude fazer enquanto eles dependiam de mim, enquanto eles estavam dentro de casa, que eu fiquei um pouco mais presa, fiquei mais em função deles. Então, o que eu quero realizar agora? Então, a gente tem que ter metas, a gente tem que ter projetos, né, para a gente realizar quando nossos filhos não estiverem mais dentro de casa. Né? Só dessa forma, assim, que eu acredito que a gente possa viver um pouco melhor essa questão da separação. Né? E além disso, né, mesmo nossos filhos não estando conosco, nós continuamos a ter cuidado com eles. Só que agora de uma outra forma, né, de uma forma diferente. E, além disso, eu também coloco na minha cabeça, eu não deixei de ser mãe só porque o meu filho não está aqui dentro de casa comigo. Né? Continuo sendo mãe dele, aonde ele estiver, eu vou continuar sendo mãe dele. Não existe ex-mãe. Mãe é para sempre. Aonde ele estiver, eu serei a mãe dele. Então, é isso que eu acredito. Assim. Então, para mim, não existe a questão do ninho vazio. Para mim, dentro da minha cabeça, eu venho trabalhando isso, né? Já há muito tempo, para essa saída dos meus filhos. Muito bem, Sueli, que bênção, não é? Vamos agora ver o que é que Edna vai acrescentar, não é, Edna? É muito interessante, viu, irmãs? Moab ainda está longe, né? Como ela falou, dessa situação, e Sueli vive em parte nessa situação, porque um já saiu, mas ainda restam 3, e eu estou sem nenhum. Todos já se foram. Essa questão, ela é tratada por um segmento até como uma síndrome já, né? A síndrome do ninho vazio. E aí eu concordo com a Moab, né, em relação à saudade, é terrível, e eu que já estou vivendo isso bem na prática mesmo, Moab. A saudade, a falta, a ausência, a gente até escuta chamando mãe, né? O menino lá da rua e a gente acha que está chegando em casa, e as coisas de dentro de casa é uma saudade muito grande. E concordo quando a Moab fala que sim, né? O ninho ficou vazio. E aí concordo também com a Sueli, quando ela fala, entendo a Sueli, concordo quando ela fala que não, né? E aí? Muito bem, essa é uma questão em que deparamos, né, frente a frente com as emoções, né, com o afetivo, e nós, mulheres e mães, então, isso, emoção, nós somos muito isso, né, nós somos toda isso, né, a afetividade, emoção. Muito bem, eu acho assim, o ninho, ele vai ficar vazio, como a Sueli falou, né, vai depender da minha reação, vai depender da reação da mãe diante daquela situação, né? Ela pode enfrentar, eu estou falando já assim, no meu caso, realmente,
né? Eu posso enfrentar essa situação do ninho vazio, todos os meus filhos fora de casa, posso enfrentar lamentando, chorando, né? E olhando foto, e ligando para eles todo dia, toda hora, né? Ou também eu posso enfrentar de uma forma muito diferente. Eu posso encarar essa situação com um lindo cântico de louvor, de gratidão a Deus. Gratidão sim. Gratidão pela certeza, né? De uma etapa da minha vida, que foi cumprida, né? Com as suas falhas, né? A gente vai administrando isso, mas graças a Deus concluí uma etapa da minha vida. Eu cuidei dos meus filhos e eles criaram asinha e voaram, né? Foram para longe. Casaram, foram morar em outra cidade. Foi morar sozinha, mãe? Já cresci, mãe, vou morar sozinha. Foi morar sozinha. E casou e foi morar em outro país, né? Graças a Deus. Então, enquanto as férias não chegam, o recesso escolar não chega, né? Eu não vou ficar aqui chorando, lamentando, né? Eu vou ficar aqui glorificando a Deus, falando obrigada, Senhor, obrigada. E como Sueli falou, em constante oração. Eu sei que o Senhor está com eles lá onde eles estão, eu tenho essa certeza. E eu sei o que eu ensinei para eles, né? E como o hino nos ensina, eu sei em quem tenho crido. Então, enquanto essas férias não chegam, eu vou ficar aqui com esse sentimento de gratidão, de adoração ao meu Deus. E tem outra questão também. A síndrome do ninho vazio, como já disse alguém, eu não lembro a autora aqui agora para citar para as irmãs, mas alguém já disse que essa síndrome é curada com o ninho aberto. Em vez de chorar o ninho vazio, vamos nos alegrar com o ninho aberto. Então, eu posso, enquanto Sueli falou, Sueli está se preparando para esse momento, né, desse ninho totalmente vazio. E realmente a gente tem que ter essa preparação. E agora, o que eu vou fazer? Aposentei, os meninos foram embora, né? Meu marido está aqui, aposentado também, cuidando da vida dele. O que eu vou fazer? Gente, olha, tem tanta coisa que a gente pode fazer, inclusive olhar para a escola mais próxima da nossa casa. Quantos filhos de oração a gente tem ali dentro daquela casa, daquela escola? Quantos filhos? Quanto tempo a gente pode empregar em oração, em visita a essa escola, em um voluntariado nessa escola? Nós vamos ter tanto filhotinho que nós vamos ter que abrir muito esse ninho para comportar tantos filhinhos. E os nossos filhos, né? Que se cuidem, né, filhinhos? Porque senão vocês vão ter que marcar horário na agenda da mamãe para a mamãe poder receber vocês de volta. Muito bem, que riqueza, não é? Que riqueza, que coisa linda, não é? Moab tem a visão, está corretíssima, a visão dela intermediária, né? A Sueli já tem uma visão mais aberta, os filhos, e a nossa Edna está com os filhos realmente, definitivamente, muito longe. Então, vejam só, fechando essa parte para contribuir com o que foi perguntado, eu diria o seguinte: a perspectiva física é uma perspectiva, não é? Se você pensa assim, fisicamente, o ninho pode ficar vazio fisicamente, então pode, até eles voltarem, ou chegar os netinhos, a nora, o genro, porque eles vão voltar de alguma forma, né? Digamos assim. Agora, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, digamos assim, do ponto de vista, como é que se pode, psicológico, né? Vou ficar livre, né? Criei meus filhos, eduquei meus filhos, casei meus filhos, fiquei livre como antes de me casar, ou então quando casei com meu marido e só éramos nós dois, né? Então, a mãe tem que se preparar para isso. Ela pode pensar assim, graças a Deus, agora meu fardo vai ficar leve. E pode não ser assim. A preocupação dela de orar, de saber como está o filho lá à distância, vem a nora, vem os netinhos, vem a gravidez da nora, vem uma doença do filho, e tem que continuar orando. Então, do ponto de vista emocional,
psicológico, responsabilidade de mãe, ela não vai parar nunca de ter. A mãe só para de ter responsabilidade com os filhos na questão da oração, quando ela morrer ou ele morrer. Então, é isso aí, é ser radical, não é? De um lado fica vazio, do outro não fica. Quer dizer, fica fisicamente, pode ficar por um tempo, depois enche de novo, lá vem neto, digamos, Deus a livre, um divórcio, vem o filho voltando para casa, ou a filha. Então, nós temos que nos preparar para tudo. E se falar do ponto de vista emocional, psicológico, de mãe de oração, o ninho nunca vai ficar vazio, porque ela nunca vai parar de se preocupar com ele, né? Solta, criou asa, mas fica orando, cuidando de longe. Então, louvado seja Deus por isso, né? Porque nós somos dessas mulheres que amam até a morte. Muito bem, para finalizar esse bloco, essa mesa tão linda de conversa, tem a terceira pergunta, não é? A terceira, né? Como a mãe deve reagir à pressão da sociedade, às vezes até à desobediência dos seus filhos, de forma a não perder a autoridade, a influência, porque a mãe é influenciadora mesmo, né? O testemunho, ela não perdeu o seu testemunho de crente, de mulher de Deus, e a doçura de mãe, não é? Para com esses filhos. E aí, vamos começar por Edna. Tá certo, né? Tá bom. Assim, como devemos reagir, né? Eu entendo que nós devemos sempre reagir com sabedoria. Com sabedoria. Foi assim que nós aprendemos dos nossos guias espirituais, né? Mães, pais, pastores. No meu caso, a minha avó foi a minha primeira professora de Bíblia e de vida. Sabedoria. Todas as nossas reações. E nós não devemos ceder. Né? A sociedade, vez por outra, ou sempre, ela não quer nos impor, quer nos ditar como criar os nossos filhos, como reagir diante das decisões, das escolhas dos nossos filhos, né? E a gente, na minha opinião, a gente não deve ceder, né? Como mães cristãs, nós não podemos ceder a uma sociedade que levanta a bandeira da libertinagem, em nome de uma liberdade. Né? Então, e assim, esse ensino que a gente teve, né, a gente aprendeu, assim, que nós aprendemos, nós sabemos que nós somos separados. Nós somos separados. Nós não somos todo mundo. Nós não somos todo mundo faz assim. Como a gente ouve isso, principalmente dos nossos filhos adolescentes, todo mundo faz, mãe, todo mundo faz assim, mas nós não somos todo mundo. Foi assim que eu aprendi e é assim que nós ensinamos. Né? Nós não somos todo mundo, nós somos diferentes, nós somos separados, nós somos filhos de Deus, nós seguimos uma orientação diferenciada, especial, e é esse saber, essa sabedoria que nós recebemos do Senhor, né, que nos norteia, que vai nortear a nossa casa, de forma que não percamos, né, como está no comentário da pergunta, que nós não percamos a nossa autoridade, né, a nossa influência dentro da nossa casa, em relação aos nossos filhos, o nosso testemunho e muito menos a doçura, né, que é algo próprio da mulher cristã. Em Provérbios 16:3 diz o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, nós colocamos a nossa família diariamente diante de Deus, e é a palavra de Deus, é o que nós aprendemos ali no estudo da palavra, e o que nós temos aprendido e que ainda aprenderemos, né, que vai nos orientar como devemos agir diante de possíveis deslizes dos nossos filhos. Que coisa linda! Vamos ouvir agora a Sueli. Eu concordo assim, com tudo que a Edna falou, né? Ela foi muito sábia nas suas palavras. E ela falando aí, eu lembrei do texto de Provérbios 22:6, que diz que ensina
a criança no caminho em que deve andar. Então, como mães, nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Nós temos que ensiná-los a viver sob a dependência do Senhor, né? E isso tem que ser feito deles muito pequeno. Às vezes a gente pensa que tem que esperar a criança crescer para você começar a ensinar, e não é, né? Desde colo mesmo, nós temos que começar a ensinar os nossos filhos a viver sob a dependência de Deus. E para isso nós temos que ter uma vida de oração, né, de leitura da palavra de Deus, né, para nós não, como mãe, nós não sucumbirmos, né, diante de tantas pressões externas e internas que nós sofremos. Então nós temos que estar muito seguras no que orienta a palavra de Deus, para nós podermos colocar isso em prática dentro do nosso lar, né? Precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Essa questão da sabedoria aí, ela é muito importante, porque muitas vezes nossos filhos chegam com cada argumento que, se você realmente não estiver segura no que a palavra de Deus ela nos orienta a respeito de tantas e tantas coisas aí, se você não tiver segurança a respeito disso, às vezes você acaba cedendo, né, e levando o seu filho mais tarde para a perdição, né? Então nós temos que orar muito, pedir sabedoria de Deus, né? Eu sempre digo para Deus que eu não quero prata e nem ouro, mas eu preciso da sabedoria dele, porque não é fácil nós ensinarmos os nossos filhos a trilhar o caminho do Senhor com tanta coisa externa aí, ensinando para eles, né, o que está muito longe da palavra de Deus. Então nós precisamos ter muita segurança, muita sabedoria, né, na palavra do Senhor para conduzir os nossos filhos. Amém, querida. Louvado seja Deus. Vamos ouvir agora Moabe sobre essa questão, Moabe. Como todas falaram, né, a sabedoria vem do alto, né, que Deus nos dá todos os dias, a gente pede sabedoria, porque cada fase que o meu filho vai passando, aí a gente tem que ter mais a firmeza. Eu tento estar mais próximo, né, ser amigo, mais amigo dele, amigo dos amigos, porque a gente tem que saber até com quem os nossos filhos estão andando, e sempre trazer eles para mais perto, levando eles para a igreja. Então, aí, através disso, a gente vai levando o bom perfume de Cristo, né, também influenciando as amizades dos nossos filhos. E sempre mostrar, né, à luz da palavra de Deus, aquilo que Deus deixou para nós, né? A Bíblia é a mesma coisa de ontem, hoje e eternamente. Então, não importa o que a sociedade, eu sempre falo para o meu filho, não importa o que a sociedade fala, né? A gente tem que estar firmado na rocha que é o nosso Deus, porque Deus está conosco e nós temos que ser firme naquilo que Deus permitiu, né, da gente estar falando ali, né, com autoridade, né, com os nossos filhos, e também mostrar para os nossos filhos que o mundo prega uma coisa, mas a gente tem que estar sempre pregando à luz da palavra de Deus, porque nós vamos um dia nos encontrar com o nosso Deus. É isso que eu falo para o meu filho. Muito bem, queridas, que riqueza, que maravilha, né? Isso é muito bom. As irmãs que estão nos ouvindo, com certeza estão concordando e também poderão nos oferecer muitos respaldos nessas respostas. Uma coisa que nós podemos, assim, para fechar essa conversa, é assim: vemos a vida de José. José opinou pelo Senhor. A vida de Daniel e seus amigos opinaram por seguir ao Senhor. Nessa hora vale a sabedoria, a oração que nos encaminha a ter temor ao Senhor, amar ao Senhor e sermos sábios no Senhor, um profundo temor ao Senhor. O que é mais importante, seguir a sociedade ou seguir ao Senhor? O que é mais importante, seguir aos amigos, digamos, ou seguir a palavra do Senhor? Nessa hora vale perguntar isso. E sempre perguntando, em meu lugar, que faria Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então, terminando, todos já falaram, não é? Terminando essa bateria aqui, dessa mesa de conversa, com muita alegria, muita gratidão ao Senhor pela vida de vocês três que estão aí, pela contribuição grandiosa que vocês trouxeram para essas considerações. Desejamos que Deus as
recompense, as abençoe, as fortaleça, não é? E as alegre o coração por estarem no caminho certo. Deus abençoe muito. Obrigada à nossa querida Leila, nossa querida Ana, que nos fizeram companhia. E vamos ter um intervalo, não é? E agora vamos chamar outras queridas para novas conversas. Vocês agora ficaram ouvindo pelo YouTube, está bem? Deus abençoe. Não saiam daí, voltaremos já com outra mesa de conversa de mãe. Um cheiro e Deus abençoe. Mesa de Conversa. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa Confederação Nacional de SAFs. He is exalted, the King is exalted on high, and I will pray.